Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026. Louvado seja o nome do Senhor. Juntos para no nosso tempo de comunhão com o Senhor, nessa devocional, esperando que Ele possa usá-la para abençoar a sua vida, orientar, de acordo com a palavra dele. E o texto que temos continua sendo do Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de São Lucas, capítulo 3, versos 10 a 14, quando ele fala sobre a atuação, o ministério, a pregação de João Batista no deserto, antecipando ali a manifestação pública do Senhor Jesus. O texto diz o seguinte: Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Falamos ontem sobre a questão ligada à fé e a sua manifestação comprobatória, que são as obras, como testemunho claro da realidade do nosso compromisso de fé e fruto do nosso arrependimento. Vimos que há, no caso, 3 categorias que chegam-se a João Batista. 3 grupos distintos de pessoas que vão até ele. Essa estratificação social é sempre complicada, mas aqui fica claro. Ele fala das multidões, de modo geral. Então, ele fala sobre a necessidade ali de partilhar, de dividir, de compartilhar, de socorrer, de assistir. Agora, um outro grupo de pessoas, podem ser 2, 3, 4, não sei, fala quantos aqui, mas usando o plural, publicanos, a fim de serem batizados. Então, publicanos, na verdade é uma expressão bastante interessante, ou uma palavra, que traduz uma espécie de funcionário público naquele contexto. Só que os publicanos, eles eram como que comissionados pelo Império Romano, além de serem funcionários públicos, que é uma designação nossa atual, né? Mas que já não eram assim tão bem vistos, já naquele contexto, infelizmente, por uma série de fatores. E o principal deles é que eles se aproveitavam da sua função, do seu cargo, ou seja, locupletavam-se, enriqueciam devidamente, utilizando-se do seu cargo para, de certa forma, sobreonerar as pessoas com relação aos tributos que eram devidos e que eles eram responsáveis por coletar e repassar a Roma. E a fama dos publicanos, destes judeus que estavam a serviço
de Roma, principalmente nessa função de recolher os impostos, os tributos, prestar esse tipo de serviço, eram muito mal vistos. E a sua fama era de serem, de fato, usurpadores. Eles lançavam mão da sua condição de fiscais ou coletores dos postos arrecadatórios da receita romana e aumentavam, faziam uma conta superior, depois repassavam para Roma o que era devido e então embolsavam o resto. Isso aí é muito triste. E esses coletores, então, tocados pela palavra profética de João Batista, vão até ele, arrependidos, buscando o batismo para a purificação dos seus pecados e querem comprovar a realidade da fé, mais uma vez. Nós queremos, de fato, demonstrar o nosso compromisso com a fé. O que nós podemos fazer, temos e devemos fazer? João Batista diz a eles, primeiro, olha, vocês precisam fazer a cobrança justa. É interessante que João Batista não condena a cobrança dos impostos. Ele não diz que a profissão deles, a função deles, o trabalho deles era iníquo, não. Vocês, diz ele aqui, não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, ele não censura os impostos, a existência de impostos, cobrança de impostos, mas ele censura a postura destes indivíduos de usurpar, cobrando além do estipulado. Então, a repreensão é com a desonestidade. Então, João Batista disse, vocês têm que cobrar o que é justo. Não aceitando nem suborno para diminuir o que é devido e se beneficiando disso, nem tampouco aceitando qualquer tipo de benefício ou propina para que vocês, então, demonstrem, de fato, a vida que vocês agora têm, graças ao arrependimento, à fé e ao arrependimento, uma nova realidade de existência. Isso é requerido de todos nós. E os publicanos tinham realmente uma pecha muito grande disto, de serem roubadores. Além de serem, é claro, trabalhadores que estavam ali a serviço da potência estrangeira dominadora, invasora, que era o Império Romano. Só isso já os tornava mal vistos. E eles eram tidos como, infelizmente, roubadores. Essa é a figura que temos, por exemplo, em Zaqueu, que era coletor de impostos, queria ver a Jesus, sobe uma árvore. O Senhor Jesus, então, olha para ele e diz, o chama pelo nome, Zaqueu, desce daí, eu vou jantar com você em sua casa. E então o Senhor Jesus vai à casa de Zaqueu e dá um grande jantar, e Zaqueu, então, aquela noite, tocado pela realidade da presença do Senhor Jesus, reconhecendo quem ele era, o Messias, o Salvador, então abre o seu coração e diz, se eu roubei alguma coisa, eu devolvo quadruplicadamente e reparto os meus bens, metade dos meus bens com os pobres. Isso é conversão, gente. É isso, é mudança de vida. Só um parênteses. As pessoas dizem, Zaqueu era ladrão. Ele não disse que roubou as pessoas. Ele me parece ser uma pessoa, porque não era por ser funcionário público que era ladrão, coletor de impostos,
fiscal fazendário que era ladrão. E ele disse, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, ele falou isso publicamente, é uma posição difícil, além de dividir os seus bens. Mas essa era a visão que se tinha do publicano em geral. E o que precisava era justamente isso aqui. Postura de vida, demonstração clara pelas obras de conversão, de salvação, de mudança de vida. Conversão de fato, implicando em restituição, implicando em reparação. Restituir aquilo que foi tomado ilicitamente, adquirido ilicitamente de alguma forma, com mecanismos próprios e possíveis. Mas significa que eu vou ser preso? Talvez. Mas é esta a colocação. Aqui é para o funcionário, para especificamente os publicanos naquele momento. Olha, não cobrem mais do que é devido. E com Zaqueu, esse publicano, podia estar até aqui entre esse grupo, fala-se depois de restituição e restauração. Mais uma vez, como dissemos ontem, fé, arrependimento e obras, padrão de vida, ética, compromisso com Deus. Que Ele assim o abençoe, abençoe todos nós, para que possamos, de fato, demonstrar a nossa fé e o arrependimento pelas nossas boas obras, para que Deus seja glorificado. Amém? Amém.